Olá, tudo bem? Bom, você vai fazer prova discursiva do DPEM, eu te trouxe mais uma dica importantíssima para sua prova discursiva. Hoje eu vou falar sobre microestrutura. Mas antes, antes que o pessoal, Júnior, um tema, toda live, toda aula em vídeo, assim, de que vocês gostam de um tema. Bom, eu fiz uma live há pouco tempo no meu canal, Júnior Andrade, você pode ir lá se inscrever, procurar, tá lá como dica 2 do DPEM, acho que é isso. Mas você vai achar uma live bastante assim, extensa, eu fico lá 1 hora falando sobre temas prováveis para a prova do DPEM, naturalmente um daqueles temas que eu citei vai vir no concurso público. Por quê? Porque o DPEM, diferentemente de outros concursos, delimitou atualidades, né? Delimitou dentro dos assuntos que englobam o trabalho, não só do DPEM, mas como o trabalho da nossa justiça criminal, tá certo? O nosso sistema penal, etc. Vamos lá. Gente, o que eu acho que pode vir como tema, antes de eu começar aqui minha dica essencial deste vídeo? Pegando aquela live que eu fiz, né, eu apostaria muito, mas muito firmemente na questão do Estado de Direito e sistema de justiça criminal. Por que eu apostaria nisso? Porque este tema, não é para você que gosta de atualidades, que acha que o SESP pode cobrar alguma coisa relacionada ao Covid, por exemplo, tem tudo a ver. Por exemplo, o sistema de justiça criminal ele é baseado em princípios. Que princípios são esses? São princípios referentes aos direitos individuais, tá certo? O direito à vida, o direito à dignidade, o direito à liberdade, esse tipo de coisa. Então você tem lá uma série de princípios que estão na base desse sistema. Quando você pensa dentro do sistema penitenciário, as pessoas que estão vivendo uma condição de reclusão, você tem que pensar na questão da violação desses direitos. Né? O que acontece dentro do sistema que pode simbolizar uma violação a esta base do sistema de justiça criminal. Não só isso, mas a gente tem que ver se também essas violações, se elas colidem, por exemplo, né, se elas vão bater de frente com a questão da lei de execuções penais, né, o seu propósito, para que foi criada aquela lei. Né? A lei ela vê o próprio sistema com aquele propósito, por exemplo, de reinserção social, não é? De uma reabilitação do preso para a sociedade, etc. Então, tem que ver se aquilo realmente vai bater com essas questões, tá? E, além disso, nós temos também na Lei de Execuções Penais os direitos, né, da pessoa nesta situação, tá certo, de encarceramento, aqui, vamos dizer assim, os direitos que ela tem. Então, será que essas violações, né, elas batem contra não só o sistema, os princípios que abrangem o sistema de justiça criminal no Brasil e a própria norma que regula esse sistema, tá bom? Então, a minha dica é essa, porque se tiver algum assunto envolvendo Covid, gente, a gente sabe que o DPEM seguiu um protocolo do Ministério da Saúde, né, na parte da sua competência, para que pudesse proteger os seus presos, né, as pessoas que estavam lá em estado de reclusão. O que você tem, mas a gente sabe que a situação do sistema penitenciário no Brasil como um todo é uma situação bastante precária. E ali você pensa a questão da doença, você tem o quê? Tem um ambiente insalubre, muitas vezes você tem um ambiente com precariedade de água, não é? Então, quer dizer, como que o preso vai ficar lavando a mão com água e sabão se muitas vezes, dependendo de onde ele estiver, falta água, tá bom? Na unidade prisional em que ele estiver ali, de repente ele não tem nem o básico. Bom, mas aí você tem que estudar esse tema, tem que estudar a realidade e, ao mesmo tempo, estudar a norma que abrange esta realidade. Porque o CESP muito provavelmente vai fazer uma prova similar à que aconteceu em 2015, perdão, 2015? Eu não lembro, a última prova do DPEM, agora me sumiu a data, tá bom? Que é essa daqui, por acaso tá aqui, em que a banca trouxe a ideia de segurança pública e políticas públicas. E vocês vão ver que a banca vai fazer uma espécie de meio termo. Ela pediu aqui no primeiro item para se dissertar sobre a respeito de segurança como condição para exercício da cidadania, né? Então essa parte não cai mais, está lá também no edital. Pediu exemplos da ação do Estado na luta pela segurança pública e discorrer sobre a ausência do poder público e a presença do crime organizado. Você pode ver que o último item é um item bem abrangente, é um item de atualidades, você não precisava nem saber muita coisa, porque na época em que aconteceu, esse tema veio, foi aquela época que ficou muito famosa por conta quando o Estado tomou o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, aliás, o texto que subsidiava esse tema aqui
tratava dessa questão toda. E se você fosse falar, por exemplo, do item 1, né, a respeito de segurança como condição de exercício da cidadania, poxa, aí vem aquela coisa do aluno inteligente, o aluno que vai lá na Constituição, ele vai numa norma, ele traz a questão para cá, porque o restante, gente, era praticamente conhecimentos gerais, tá bom? Joia, maravilha. Bom, mas essa não é minha dica. A minha dica essencial, eu já dei uma dica, eu vou dar uma segunda dica, que é a essência do meu vídeo de hoje, é microestrutura. Microestrutura vem representando uma pequena dor de cabeça mais recentemente. Por quê? Antigamente, microestrutura era responsável, gente, por uma contagem bastante irrisória de pontos. Continua sendo, não deixa de ser, tá? Porém, o que vai acontecer agora? Né? Se você olhar lá no edital, o DPEM colocou um multiplicador 4. Antigamente, o multiplicador era 2 para todos os concursos que o CESP fazia. Acho que até no meu último vídeo eu falei, usei esse multiplicador antigo, eu estou corrigindo agora. Então, o multiplicador é 4. Por exemplo, na prova da PCDF, eles usaram como multiplicador número 6. Então, aumentou a responsabilidade daqueles alunos que vão fazer aquela prova. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, se você tiver uma estrutura excelente, uma macro excelente, uma redação bem dividida, com conteúdos muito bem cumpridos, conforme eu expliquei na minha live, você naturalmente, quando a banca for corrigir, né, por exemplo, se você tirou 20 pontos na macro, apresentação impecável, conteúdo impecável, então tirou 20 pontos ali e cometeu uns 4 erros, então queria o quê? 4 multiplicado por 4, 16, 24, 4 dividido por 30, você fez 30 linhas 0,13? Acho que é, isso mesmo, 0,13. Divide esse 0,13 por 4, você vai ter ali mais ou menos em torno de 0,03, uma coisa assim. Então cai pra caramba pra você. Mas se tem gente, por exemplo, que comete 19 erros, 20 erros, é normal cometer esse volume de erros, né? É raro o aluno apenas errar 4. Então, este aluno ele tem um prejuízo muito grande, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar esses 20 erros dele, ele vai ter, se eu dividir, né, o valor todo, ele vai ter ali pelo menos umas 3 vezes ou 4 vezes o erro gramatical valorizado em cima daquele que errou menos. Então, quanto mais você erra, mais você sofre, né? Aí vamos dizer, a perda de pontos para o CESP, ela é mais vantajosa para quem erra mais. Então, gente, não é bom errar nada. Deste modo, eu separei para vocês 3 dicas. Né? Eu vou pegar uma redação aqui, como se fosse de fato uma redação do CESP, porque também a gente não estuda gramática. Quando vai usar gramática para discursiva, ou seja, para redação, você não estuda tudo de gramática, não faz o menor sentido. Você estuda a gramática contextualizada para aquela situação. Vamos supor, aqui vocês usam a sigla, eu gosto de usar a sigla Constituição, a LEP, né, Lei de Execuções Penais e tal. Então você tem que saber usar uma sigla. Vocês que vão fazer prova do CESP neste modelo vão trabalhar muito com enumeração. A banca é danadinha para pedir enumeração. Exemplos disso, causas daquilo. Então tu tem que saber lidar com ponto e vírgula, saber lidar com vírgula, tem que saber lidar com paralelismo e tal. Então eu separei 3 dicas. Acompanhe porque você vai precisar delas. Eu vou clicar aqui, naturalmente vai sair meu rosto, né, mas é de propósito, não tem como. Vamos lá. Primeira dica vai ser sobre a questão pronominal. Quando eu vou usar isso, quando eu vou usar isto, tá? Ou seja, eu uso ST ou SS. Eu vou ser bem prática aqui, não vou ficar teorizando língua portuguesa, porque aqui não é a prova de português. Vamos lá. Para que servem esses pronomes aqui? Este daqui para você sempre recuperar o que você falou. Este daqui para você apontar o que vem, tá? O que vem adiante. Mas a variante deste daqui no masculino, isso aqui é o neutro, tá? A variante no masculino e no feminino, por exemplo, esse, essa, este, esta, vai acontecer o seguinte, essas aqui, ó, com SS, continuam buscando só o que já passou, tá bom? Mas o masculino e o feminino deste daqui ou vão apontar o que vai ser dito ou vão recuperar também o que já passou. Por que isso acontece, professora? Porque a recuperação feita por SS, gente, ó, isso, esse e essa, tá? Aquela recuperação feita por eles,
é uma recuperação mais geral, ela é mais generalizada. Ela não vai exatamente numa palavra, ela vai numa ideia em torno daquela palavra ou em torno do que foi dito. Tudo bem? Já, ó, o este e o esta, quando vão recuperar, eles são bem precisos. Por isso que eu não pude usar o neutro aqui para recuperar, tá bom? Porque o neutro dá uma ideia que meio de imprecisão, tá? Ele serve para você apontar, esse aqui também serve para você apontar o que você vai dizer, mas ao recuperar eles precisam ser bem precisos. Como assim, professora? Vem cá, dicas práticas, né? Que a gente não pode sofrer muito no concurso. A segurança pública é indiscutivelmente uma condição para o exercício da cidadania. Isso ocorre, ó, isso de um modo geral. É a ideia, tem que ser com SS. Por quê? Porque eu não fui a uma palavra pontualmente dita, tudo bem? Isso ocorre porque ser cidadão é ter direitos respeitados e ser cumpridor de deveres de responsabilidades. Perfeito. Veja, ó, a Constituição Federal determina que a segurança pública é um direito e uma responsabilidade de todos. Ponto. Nesse sentido, é nesse sentido, porque eu vou continuar no mesmo sentido anterior. Eu uso SS porque eu vou pegar o sentido dessa frase anterior e vou seguir no mesmo sentido. Tudo bem? Profa, quando que eu vou usar então este e esta? Vai ser mais raro você usar, mas vai acontecer. Quando você fala assim, ó, por exemplo, né? Vou pegar aqui, por exemplo, a proibição. Eita, peraí, não ficou bom isso aqui não. Vamos lá. O direito à vida. O direito à vida é base do sistema de justiça criminal. Ponto. Ponto. Este direito precisa ser respeitado. Este direito. Por que é este? Porque eu usei a palavra direito aqui. Então, toda vez que eu usar uma palavra pontualmente, eu uso o pronome com ST, tá bom? Isso é importante. Isso eu tô falando pro resgate, tá, gente? Chamado processo anafórico. Tudo bem? Vamos mais. Então, essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Outra dica que eu queria deixar para vocês é sobre paralelismo. Porque às vezes o CESP corrige isso aqui na prova do aluno, ele nem sabe do que a banca está falando. O que é o paralelismo? É aquele equilíbrio que você precisa dar para as somas, para as alternâncias, para as enumerações. Certo? Como assim, Júnior? Por exemplo, ó, isso ocorre porque ser cidadão é ter direitos respeitados. Ó, não tem um E aqui no meio? Ó, ser cidadão é ter e é ser. Tá vendo que é igual à mesma estrutura? Você mantém a mesma estrutura, mesmo tempo verbal, tá bom? Ó, é ser cumpridor de deveres e de responsabilidades, né? Tem gente que escreve, é ser cumpridor de deveres e responsabilidades. Se fizer isso, vai perder ponto, tá? Então é ser cumpridor de deveres e de responsabilidades. Deu preposição para o primeiro nome, dê para o segundo também. Nem sempre isso é obrigatório, mas numa prova como essa do Sebrasp, é melhor você colocar, tá bom? Você repetir. Então, se você, por exemplo, vai enumerar, tá vendo? Ó, são exemplos do Estado nesse sentido. Quais exemplos? Ó, manutenção, planejamento e investimento. Você foi enumerar, tá vendo? Essas ações do Estado. Manutenção de uma política preventiva contra crimes, planejamento de ações de combate a várias vertentes da criminalidade, investimento em novas tecnologias. Bom, quando você for enumerar, você escolheu o quê? Substantivo. Então, já começa pela escolha da classe. É a mesma classe. Ótimo. Se você colocar o artigo aqui para o primeiro, você vai ter que colocar artigo para todos, tá? Se você não colocar, vamos ter problema com o paralelismo, tá bom? E outra dica que eu quero passar para vocês, vou apagar aqui, é a dica das vírgulas, gente. Sempre que for começar uma expressão em que você tiver adjunta adverbial, vocês começam muito com adjunta adverbial. O que é o adjunta adverbial? São aquelas expressões que dão ideia de modo, de tempo, não é? De lugar. Então, ó, nesse sentido, ou seja, desse modo, vírgula, né? Que ficou até repetido aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Quando você fala assim, ó, no Brasil,
vírgula, tá? Ou senão você fala, né? Atualmente, vírgula. Não esqueça dessas vírgulas do adjunto adverbial, porque essas vírgulas são importantíssimas, elas são muito reparadas, muito observadas pelos examinadores e são cobradas em concurso, tá? Se você gostou, quer estudar conosco, tá vendo esse site aqui? www.turmaderedacão.com.br. A gente tem a preparação para o DEPEN, são 6 redações corrigidas, teoria do Sebrasp em dia, mais o português bônus, né? Você vai pagar apenas R$ 191,95 se você dividir em 3 vezes, sem juros, R$ 63,75. Você bebe uma cerveja com esse dinheiro, tá? Final de semana que eu sei que bebe. Então dá jeito de estudar para passar no concurso. Para você não fazer mais conta da tua cerveja de final de semana. Ou senão pode dividir em até 12 vezes. Mas vai estudar para você mudar o seu destino no concurso público, tá bom? Beijo grande para você e até a próxima dica.